Quando pensamos no Antigo Egito, a primeira imagem que surge é quase sempre a mesma. Pirâmides gigantes recortando o deserto, faraós cobertos de ouro, deuses com cabeça de animais. Um mundo que parece mágico e, de certa forma, era. Mas por trás dessa grandiosidade, existia um lado que raramente é contado. Um lado feito de medo, punições cruéis, rituais extremos e uma obsessão absoluta pela morte. O Egito Antigo não era apenas uma civilização. Era uma máquina perfeitamente organizada para garantir a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida na Terra era apenas uma passagem. O verdadeiro objetivo era viver para sempre no além. Por isso, tudo precisava funcionar em perfeita ordem. Os deuses, o povo e principalmente o faraó. O faraó não era apenas um rei. Ele era um deus vivo. Questionar sua autoridade era o mesmo que desafiar o próprio universo. Para os egípcios, o corpo precisava permanecer intacto para que a alma reconhecesse sua forma na eternidade. É por isso que a mumificação se tornou um ritual sagrado. Mas o que poucos sabem é que o processo era brutal. O cérebro era retirado pelo nariz com um gancho de metal. Os órgãos internos eram removidos e guardados separadamente. O corpo ficava 40 dias coberto de sal para secar completamente. E tudo isso sem anestesia, sem respeito, porque o morto já não sentia dor. Enquanto os faraós viviam cercados de luxo, o povo vivia sob regras rígidas. A maioria trabalhava na agricultura ou em grandes obras. As pirâmides, por exemplo, não foram feitas por escravos, como muitos acreditam, mas por trabalhadores forçados, pagos com comida e abrigo. Ainda assim, as condições eram duras. Quem cometia crimes, menos mesmo pequenos, enfrentava punições severas. Chicoteamento público, mutilações, trabalho forçado até a morte. Roubar comida? Podia custar uma mão. Mentir para um oficial? Podia resultar em espancamento. A justiça era rápida e quase sempre cruel. O Egito acreditava que o medo mantinha a ordem. Alguns crimes eram punidos com métodos destinados não só a castigar, mas a apagar a alma do condenado. Uma das piores punições era negar o sepultamento adequado. Sem mumificação, sem rituais, sem tumba. Isso significava algo pior que a morte: a condenação ao esquecimento eterno. Para um egípcio, isso era o maior terror possível. Gatos eram sagrados, crocodilos eram venerados, ibis, falcões, bois, todos ligados aos deuses. Mas havia um detalhe perturbador. Milhares desses animais eram criadas apenas para serem sacrificadas e depois mumificadas. Escavações modernas encontraram milhões de múmias de animais, empilhadas como objetos. O sagrado e o descartável, lado a lado. Os sacerdotes controlavam o conhecimento. Sabiam ler os hieróglifos. Interpretavam os deuses. Decidiam o destino espiritual do povo. E com isso, tinham um poder imenso. Rituais secretos, fórmulas mágicas, encantamentos. Tudo era usado para manter o medo e a devoção. Alguns registros sugerem rituais de punição simbólica, onde bonecos representando inimigos eram quebrados, queimados ou enterrados vivos. Acreditava-se que isso afetava a pessoa real. Nem todos os faraós morreram em paz. Há indícios de envenenamentos, golpes palacianos e assassinatos silenciosos. A luta pelo poder era intensa. Um exemplo famoso envolve haréns reais, onde esposas e concubinas conspiravam para colocar seus filhos no trono. Quem perdia
era apagado da história. Nomes raspados das paredes. Estátuas destruídas, como se nunca tivessem existido. Para os egípcios, magia não era fantasia, era ciência. Amuletos eram usados para proteção. Feitiços eram escritos em papiros. Palavras tinham poder real. Mas essa magia também podia ser usada para o mal, para amaldiçoar, para adoecer, para destruir inimigos. O medo do invisível era constante. As tumbas dos faraós eram armadilhas mortais. Portas falsas, corredores cegos, pedras gigantes. Não para proteger tesouros, mas para proteger o descanso eterno. Mesmo assim, ladrões arriscavam tudo. E quando eram pegos, o castigo servia de aviso para todos. O Antigo Egito nos deixou maravilhas que atravessaram milênios, mas também deixou marcas de uma sociedade baseada em controle, medo e desigualdade. Era um mundo onde a beleza e a crueldade coexistiam, onde deuses prometiam eternidade, mas exigiam obediência absoluta. Talvez seja por isso que o Antigo Egito ainda nos fascina tanto. Porque ele nos lembra que, mesmo cercado de ouro e mistério, o ser humano continua sendo capaz de grandeza e de perversidade. E enquanto as pirâmides resistem ao tempo, os segredos mais sombrios daquele mundo ainda ecoam. Sob a areia do deserto, o Egito Antigo nunca morreu. Ele apenas espera ser lembrado.